Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. O Supremo Tribunal Federal bate o martelo e lei da ficha limpa vale sim para políticos condenados antes de 2010. No Rio de Janeiro, depois da maior apreensão de drogas da história, polícia e exército fazem operação na comunidade de São Gonçalo. Médicos denunciam boatos e informações desencontradas afastam as pessoas da vacina contra a febre amarela e colocam a população em risco. Novo diretor da Polícia Federal assume o cargo e chama delegados especialistas no combate ao crime organizado para compor a cúpula da corporação. No quadro Linha de Frente, a arte de crianças e adolescentes da periferia de São Paulo, que vai agora atravessar o mundo numa exposição na Suíça. O governo norte-americano aprova novas taxas para a importação de aço e alumínio e preocupa os principais países exportadores. O Brasil está entre eles. No esporte, sexta-feira é dia de cinema e a nossa dica é o documentário Prima Esquadra sobre a Juventus de Turim e uma despedida de emocionar a um dos grandes nomes do tênis brasileiro. O mineiro André Sá, depois de 20 anos, deixa as quadras do circuito profissional. Começa essa edição com alerta, hein? O medo de tomar a vacina contra a febre amarela preocupa as autoridades de saúde de São Paulo. Cerca de 5 milhões de pessoas ainda precisam ser vacinadas no estado, mas a população não está indo aos postos e o principal motivo é o boato. Este posto de saúde na Zona Norte não tinha nenhuma fila para vacinação hoje cedo. Quem chegava era logo atendido e imunizado. Alguns só precisaram de coragem para superar a falta de informação provocada por boatos equivocados. Eles falavam que eu vi casos de pessoas que faleceram, né? Então você fica na dúvida. O pessoal do meu serviço tem um monte de gente que não vai tomar porque tem medo. Medo do quê? Medo de morrer por causa da vacina. Então vamos esclarecer. A vacina pode matar? Ela acaba levando a risco de morte, especialmente naquelas pessoas que não poderiam ter tomado a vacina. Existe um percentual muito baixo de morte relacionada à vacina, cerca de 1 para 400 mil doses. Quem não deve tomar a vacina? São as pessoas que estão fazendo tratamento para câncer, as pessoas que usem corticoide via oral ou sistêmica para tratamento de doenças reumatológicas ou doenças pulmonares, pacientes que tenham feito transplante e fazendo uso de imunossupressores não podem fazer uso da vacina, assim como mulheres grávidas e que estejam amamentando. Entende-se que as mulheres grávidas possam ser avaliadas quanto à sua condição de risco, especialmente aquelas que residam em regiões em que exista uma alta prevalência de febre amarela na região. Quais são os efeitos colaterais possíveis depois de tomar a vacina? Um sintoma, como se fosse um quadro viral, muito mais brando, com dor do corpo, dor nas juntas, febre, dor de cabeça, mas isso não é frequente. Isso pode acontecer, em média, em 20% da população. E nunca é demais repetir. Primeiro, que o macaco não transmite a doença. E segundo, o que mata é a febre amarela, não a vacina. A utilização da vacina de febre amarela é extremamente importante, uma vez que nós estamos muito próximos a esses mosquitos que estão em torno das nossas cidades e estão contaminados. Dessa forma, para que nós não tenhamos risco de febre amarela urbana, é importante que a população, sim, esteja vacinada em cerca de 90%. Olha, um complemento importante a essa informação. Oficialmente, a campanha de vacinação no estado de São Paulo contra a febre amarela termina hoje. Mas a Secretaria de Saúde, nós procuramos a Secretaria de Saúde, ela ainda não soube informar como será, como vai continuar essa imunização a partir de agora, para que a meta de 9 milhões de pessoas vacinadas seja cumprida. Por isso é importante que aquelas pessoas que não se vacinaram por medo desses boatos vão até os postos de saúde, procurem a informação correta e procurem essa vacina para acabar com o risco verdadeiro, que é de contrair a doença. Agora a gente fala sobre a segurança no Rio de Janeiro. A ação conjunta das polícias faz apreensão recorde de cocaína, quase 1,5 toneladas encontrada no porto.
E a Força Tarefa faz operação em São Gonçalo, na região metropolitana. Desde a madrugada, quase 1.000 militares e 170 policiais civis participam da ação. Um helicóptero das Forças Armadas lança panfletos pedindo que a população denuncie os criminosos. Exército, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão no complexo de favelas do Salgueiro e Jardim Catarina. Ontem, uma operação conjunta das Polícias Civil e Federal e da Receita Federal localizou quase 1,5 toneladas de cocaína no Porto do Rio. A droga estava em 48 malas dentro de 2 contêineres. Os agentes procuravam armas e drogas em trânsito quando descobriram a carga. Segundo a polícia, a cocaína é considerada pura, sem misturas, e trata-se de uma das maiores apreensões da droga no estado. Olha só essa história. O que você guarda no porta-malas do seu carro? Guarda-chuva, sacola de compras. Tem gente que guarda quase R$2 milhões em dinheiro vivo. Este carro foi parado numa operação de rotina da Polícia Militar no início da noite de ontem na zona oeste de São Paulo. Estava tudo bem até que os PMs abriram o porta-malas e viram todas essas notas. R$1.821.300. Os 2 homens que estavam no carro não se entenderam sobre o motivo de levarem tanto dinheiro. Um disse que era o resultado da venda de um apartamento, o outro explicou que levava esta carga real para Santa Catarina, a pedido de um advogado. No meio de tanta contradição, acharam melhor oferecer R$800 mil para que os PMs os liberassem. Foram autuados em flagrante por corrupção e levados para o Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, da Polícia Civil. Um já tinha passagem na polícia por tráfico, o outro por furto. O dinheiro agora fica depositado em juízo até o fim do processo e a polícia investiga de onde vinha e para onde ia a bolada. De cada 3 casos de feminicídio, 2 foram cometidos na casa da vítima. O número faz parte de uma pesquisa do Ministério Público de São Paulo que analisou centenas de denúncias. A pesquisa tem como base 356 denúncias apresentadas à Justiça em 121 cidades do estado, entre 2016 e 2017. A maioria das mulheres foi agredida ou morta por objetos como facas, mas também por armas de fogo e ferramentas. 75% das mulheres tinham algum laço afetivo com o agressor. E em quase a metade dos casos, o que motivou o ataque foi a separação do casal. A lei do feminicídio foi promulgada há 3 anos e prevê penas mais altas para quem for condenado por assassinato em decorrência de violência doméstica e discriminação à mulher. Agora uma atualização de um caso famoso de feminicídio. A Justiça de Minas Gerais mandou soltar Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, condenado a 15 anos de prisão pelo homicídio de Elisa Samúdio, ex-namorada do goleiro Bruno Fernandes. Ele vai para o regime aberto, depois de passar pelo semiaberto, porque, segundo a Justiça, apresenta bom comportamento. Segundo a defesa, ele só não saiu ainda por causa de um impedimento judicial. O Supremo Tribunal Federal decide manter a aplicação da ficha limpa para políticos condenados antes de 2010. A medida vale, inclusive, para os eleitos por meio de liminar. Na sessão realizada ontem, o STF validou a decisão de outubro do ano passado, quando os ministros decidiram aplicar a lei da ficha limpa com 8 anos de inelegibilidade para todos os políticos condenados por abuso de poder econômico ou político em campanhas eleitorais. Na época, o ministro Ricardo Lewandowski pediu que fosse aplicada a chamada modulação de efeito, quando é estipulado um prazo para a aplicação de determinada medida, ou seja, deixar de fora da ficha limpa os condenados antes de 2010. Para tal mudança, a lei exige 8 votos favoráveis. Ontem, quando o julgamento foi retomado, 6 ministros votaram a favor e 5 contra. Com esse placar, foi mantida a decisão de aplicar a ficha limpa a todos os condenados. O novo diretor da Polícia Federal, Rogério Galoro, tomou posse agora há pouco em Brasília. No discurso, ele garantiu que a Operação Lava Jato vai continuar com força total. Indicado pelo agora ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, Rogério Galoro assume a direção da Polícia Federal no lugar de Fernando Segovia. Galoro está há 23 anos na corporação e já chefiou investigações contra políticos, tanto do PT como do MDB. Também tem experiência no combate ao tráfico de drogas. Rogério Galoro é visto como cauteloso e discreto e tem o apoio dos colegas. Antes, ele ocupou o cargo de secretário nacional de Justiça, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, depois de coordenar as forças da Polícia Federal na Copa de 2014 e na Olimpíada de 2016.
Durante os próximos 3 anos, o ex-diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, será adido da Polícia Federal em Roma. Com a indicação, Fernando Segovia passará a trabalhar na Embaixada Brasileira, na capital italiana. O salário bruto dele passará de cerca de 34 mil para 56 mil reais por mês, por causa da verba indenizatória mensal de 22.300 reais. A remuneração líquida será de 51.400 reais, após o imposto de renda, que só incide sobre o salário normal e não sobre a verba extra. O mesmo acontece com outros funcionários públicos federais no exterior. 42 bilhões de reais. Esse é o valor que o governo federal promete dar aos estados para reequipar as polícias. Em contrapartida, espera a construção de mais cadeias. 16 governadores e 7 vices compareceram à reunião convocada por Michel Temer para tratar da segurança pública no país. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, e 10 ministros também participaram. Temer anunciou um investimento de 42 bilhões de reais na segurança pública de estados e municípios, que ficará disponível por 5 anos. A maior parte virá do BNDES. Nós podemos ajudar a financiar os estados para o reequipamento das polícias locais, das polícias estaduais. O presidente também pediu empenho na construção de 30 presídios. 25 serão estaduais e 5 federais. A verba para as obras, segundo Temer, foi destinada aos governadores no ano passado. A segurança pública também foi tema da reunião de ontem à noite entre o presidente e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No ano passado, quando o ministro da Justiça, Moraes, elaborou um plano federal para a segurança, que previa um combate integrado ao crime organizado. O plano não saiu do papel e agora Temer pretende reaproveitá-lo no combate à violência. Na Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia afirmou que o texto que cria um sistema único de segurança pública, chamado de SUSP, está pronto e deve ser debatido na semana que vem. O projeto permite a integração de informações de inteligência entre governos e estados. O texto já foi entregue ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. O presidente Michel Temer disse hoje, em Sorocaba, no interior de São Paulo, que o governo conseguiu induzir o progresso na economia e que agora, em uma alusão ao lema da bandeira brasileira Ordem e Progresso, quer induzir a ordem com as ações na área da segurança pública. Pois é, Michel Temer esteve agora no final da manhã ali em Sorocaba, em companhia do ministro da Saúde, Ricardo Barros, para a entrega de ambulâncias. Michel Temer entregou 300 ambulâncias do SAMU para diversos municípios de 25 estados brasileiros. A meta do governo federal é renovar a frota em até 2.173 viaturas até o final deste ano. Durante a solenidade, Michel Temer elogiou a própria gestão utilizando o lema da bandeira brasileira, que é também slogan do governo federal. Segundo Temer, o progresso veio com os avanços na área econômica e a ordem virá a partir da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Se as coisas desandam lá no Rio de Janeiro, elas servem, digamos assim, de mau exemplo para o país. E a segurança pública é algo que interessa ao país inteiro. Hoje, essa coisa do tráfico de drogas, o Ricardo, eu nem sabia que por meio da ambulância, você vê como são criativos, né? Por meio da ambulância, a ambulância liga lá a sirene, ninguém para e lá está carregada de droga. Então veja que coisa extraordinária e como foi útil. Além da intervenção no Rio de Janeiro, eu ter criado agora, poucos dias atrás, um Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A gente vai para as notícias do esporte. Cadu Cortez, ontem não deu tempo, mas hoje vamos à despedida do Sá. Vamos lá então, falar da despedida de um dos jogadores mais emblemáticos aí do circuito profissional. Nessa semana, o tênis se despedindo de um jogador muito querido dos últimos 20 anos. A gente está falando do André Sá, mineiro de Belo Horizonte, que deixou oficialmente as quadras nesta terça-feira, jogando ao lado de Tomás Bellucci, que agora vai ser o seu técnico no circuito profissional. Vamos ver como é que foi. E nada mais bonito do que uma homenagem dos próprios colegas, que conviveram durante tanto tempo com o jogador. A Associação dos Tenistas Profissionais fez um vídeo homenageando o mineiro, com depoimento de vários jogadores falando sobre o tenista e a convivência, que só mostram o quanto André Sá foi e é querido. Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 99, 11 títulos de ATP na carreira, além de se estabelecer como o tenista brasileiro que mais vezes disputou os Jogos Olímpicos, em Atenas, 2004, Pequim, 2008, Londres, 2012 e Rio, 2016.
Rafael Nadal manda aquele abraço e disse que espera encontrá-lo no circuito. Bruno Soares, duplista brasileiro, esse aí dá para entender, né? Fala, André. Primeiro queria te parabenizar por toda a sua carreira e também te desejar toda a sorte do mundo. E Marcelo Melo, número 1 do mundo em duplas, também fez questão de falar. Você é um cara que tem extrema experiência, querido por todo mundo no circuito. Para outra pessoa que faz diferença, no nosso quadro Linha de Frente de hoje está a Adriana, presidente da Casa dos Curumins. Essa ONG atende crianças e jovens no distrito de Pedreira, na zona sul de São Paulo. Mas uma parte bem colorida deste trabalho vai viajar até a Suíça. Eu sou Adriana Eisenhardt, eu sou advogada, tenho 51 anos, sou presidente da Associação Casa dos Curumins. É uma associação filantrópica, nós trabalhamos hoje com 450 crianças e também com idosos, com atividades de música, cidadania, artes. Nessas águas não nós temos um olhar para toda a família, entendendo as dificuldades, os problemas que essa população que vive na periferia de uma cidade grande como São Paulo vive, né? Começamos as oficinas de arte realizando esses quadros para decorar a escola de música que tínhamos terminado de construir. Meu marido é suíço, então nós recebemos muitos hóspedes e amigos da Suíça que vêm nos visitar e eles viram os quadros e fizeram a proposta de fazer uma mostra na Suíça desses quadros que são enormes. Realizamos 108 quadros, eles serão expostos em 2 casas para idosos na Suíça e depois pensamos também em expandir. É só o início de um projeto de vida para muitos jovens, porque já sabemos que tem alguns que vão realmente seguir o percurso artístico, né? O que precisa, na verdade, para as periferias é oportunidade de conhecimento, de vivências para que possa transformar essas realidades. A seguir, novas taxas para a importação de aço e alumínio aprovadas por Donald Trump preocupam países exportadores. O Brasil é um deles. E os preparativos para as eleições legislativas na Itália em clima de alta polarização. A gente volta já. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma sobretaxa para a importação de aço e alumínio. A medida afeta diretamente o Brasil, já que o país está entre os maiores exportadores das matérias-primas para lá. A partir da semana que vem, todo o aço estrangeiro que entrar nos Estados Unidos vai sofrer uma taxa de importação de 25%. Já sobre o alumínio serão 10%. Sem dizer por quanto tempo as novas taxas serão aplicadas, Trump criticou o que chama de concorrência desleal enfrentada pelas empresas norte-americanas. Ele acusou outros países de destruírem as indústrias nacionais e citou as fábricas de carro que, segundo ele, se mudaram para o México sem razão. Sentado ao lado de Trump, durante o anúncio, o presidente de uma das maiores siderúrgicas dos Estados Unidos, Dave Burritt, disse que não se trata de uma política protecionista, mas de um nivelamento nas regras do setor. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços não descartou adotar medidas para preservar os interesses nacionais. Outros grandes exportadores como Canadá, Japão, Austrália e China também estão em alerta sobre as mudanças. O Conselho Eleitoral da Venezuela adiou para o dia 20 de maio a eleição presidencial que aconteceria no dia 22 de abril. Com a nova data, a escolha do presidente vai acontecer junto com a eleição da Assembleia Nacional e das câmaras estadual e municipal. O adiamento teria sido um consenso entre todos os partidos que se inscreveram para a disputa. Por falar em eleição, os italianos vão às urnas no domingo para escolher os novos integrantes do Legislativo. As pesquisas indicam uma polarização entre esquerda e direita, o que pode levar o país ao impasse político depois da eleição.
De acordo com a pesquisa Termômetro Político, uma coalizão formada pela direita tem 37,5% dos votos. O Movimento 5 Estrelas, de esquerda, deve ter pouco mais de 26% dos votos. Já o Partido Democrático, de centro-esquerda, pouco mais de 21%. Pela pesquisa, nenhuma das três frentes vai conseguir uma maioria absoluta no Congresso e elas já descartaram alianças entre si para formar um governo. Outro fator importante a se levar em conta é a taxa de abstenção, já que na Itália o voto não é obrigatório. Outro fator interessante é a influência que Silvio Berlusconi ainda tem sobre a vida política dos italianos. Mesmo inelegível, após ser condenado num processo de evasão fiscal, o ex-primeiro-ministro, de 81 anos, é o principal cabo eleitoral desse bloco de direita. De volta aqui para o Brasil, a Receita Federal começou a receber ontem as declarações do Imposto de Renda 2018. Para ajudar quem tem dúvidas, o SENAC promove atendimentos gratuitos à população. Quem tem outros detalhes para a gente é a repórter Lilian Coelho. Oi, Lilian, boa tarde. Oi, boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo. Um momento difícil para muita gente. Somente no ano passado foram mais de 700 mil pessoas que caíram na malha fina. E aí, essa unidade do SENAC de Santo Amaro faz esse atendimento até o dia 28 de abril, com 50 alunos, sob a supervisão da professora Elisângela, que está aqui, né, professora? Como é que funciona esse serviço? Boa tarde. Boa tarde a todos. Em nome do SENAC, né, daí do campus Santo Amaro, em nome também dos nossos alunos, né, de Ciências Contábeis do curso presencial, informamos aí a sociedade que a partir de hoje nós vamos estar aí elaborando as declarações de imposto de renda, né? Então começa-se hoje, vai até o dia 28, nós temos aí 12 atendimentos. Na verdade, esse projeto ele já iniciou há 3 anos atrás, mas aí não havia a parceria com a Receita Federal. Então nossos alunos já estão bem treinados, nossos alunos já estão sabendo, né, as principais dúvidas que chegam até aqui. E aí a partir de então, né, a partir desse ano, nós firmamos uma parceria com a Receita Federal, juntamente aqui com o CAC de Santo Amaro, e aí nós vamos estar elaborando e ampliando aí o público-alvo, né? Então não vai ser somente aos alunos, aos profissionais aqui, os funcionários do SENAC, nós vamos atender aí a toda a sociedade. Quais são as principais dúvidas e que dicas você tem para quem vem aqui? Então, quando a gente fala em imposto de renda é bem complicado, então tem muitas dúvidas. O que a gente tem visto, né, é muito na questão da pensão alimentícia, e muito também no que condiz às despesas médicas, né? Inclusive, esse ano a gente tem várias mudanças, né, no imposto de renda. Uma delas condiz na questão do dependente, né, que a partir desse ano é a partir de 8 anos. O próximo ano a gente não vai ter mais a questão do mínimo, né, da faixa. Então, assim, há várias dúvidas, sim, mas aí, ok, ótimo, nós temos alunos aqui treinados, inclusive os alunos até mesmo treinados pela Receita Federal. Ótimo, é isso aí, é só comparecer aqui, mas antes tem que fazer um agendamento, mandar um e-mail para o agendamento irpf@sp.senac.br. Chega aqui, vai ser muito bem atendido, acabaram as dúvidas. É com vocês aí no estúdio. Tá certo, Lilian, obrigada a você, obrigada a ser entrevistada. Aldo? O metrô de São Paulo coloca em funcionamento o novo trecho da linha 5 Lilás. Com isso, o sistema do metropolitano ultrapassa os 80 quilômetros. Estação-chave para atender alguns dos hospitais mais importantes da cidade, a parada Eucaliptos da linha 5 Lilás vai funcionar a princípio em operação assistida, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 3 da tarde, sem cobrança de tarifa. O metrô, que conta com mais de 80 quilômetros de linha e 70 estações, vai crescer substancialmente ainda no primeiro semestre. Nós estamos entregando hoje a estação Eucaliptos aqui na linha 5 e mais um mês, comecinho de abril, mais uma estação que é Moema. Então, mais 2 estações aqui na linha 5. Vamos entregar agora no mês de março também a estação Oscar Freire, já entregamos em Genópolis Mackenzie e vamos entregar Oscar Freire. E vamos entregar também 2 estações da linha 13, que vai para o aeroporto de Cumbica, a estação Secap e a estação Aeroporto. E vamos entregar 4 estações da linha 15, que é o monotrilho para a Zona Leste. Meio-dia 26, sexta-feira, dia de Cinesporta. Cinesporte, Giornata del Cinema. É italiano, hein? Vamos ver. In italiano, perché parliamo do filme Prima Squadra, Juventus Futebol Clube, que mostra os bastidores de um dos principais clubes do futebol italiano.
O documentário acompanha a rotina dos jogadores da Vecchia Senhora e revela desde como são os seus treinamentos até o clima do vestiário antes de uma partida, seja pelo Campeonato Italiano, Liga dos Campeões ou Copa da Itália, por exemplo. Os fãs da Velha Senhora terão acesso aos bastidores da Juve e se sentirão mais próximos do que nunca, não só do clube, mas também de alguns dos seus maiores craques, como as lendas Chiellini, Higuaín, Rugani, o capitão Buffon e do técnico Massimiliano Allegri. Auguri Juve! Fica por aqui, um ótimo final de semana para você, até segunda-feira. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre aposentadoria. Uma ótima tarde, bom fim de semana. A gente se vê na segunda, como disse o Aldo. Tchau. Tchau, até segunda.